Fala, torcedor vascaíno! Amanhã começou quente em São Januário e o motivo não poderia ser melhor. O Vasco da Gama acaba de anunciar seu novo diretor executivo. E o nome é de peso, o português Admar Lopes. Um nome que, para quem acompanha, futebol europeu dispensa apresentações. E se você ainda não conhece esse cara, já se prepara porque ele tem um currículo que impõe respeito e promete mexer com tudo no Cruz Maltino, desde o mercado de transferências até a estrutura do clube. A chegada de Admar Lopes não pegou só a torcida de surpresa, mas também o noticiário esportivo. Ninguém esperava esse acerto, ainda mais porque o Vasco vinha mantendo tudo sob sigilo absoluto. Mas agora é oficial. O português que começou a carreira no Porto, passou por Mônaco, Lille, Boa Vista e Bordeaux, desembarca no Rio de Janeiro para comandar o futebol vascaíno em 2025. E olha, ele não é só mais um nome na lista de executivos. Admar traz consigo uma mentalidade europeia, experiência em centros de excelência do futebol e um histórico muito forte na área de scout e identificação de talentos. Não é à toa que a diretoria apostou alto nesse nome. E quando a gente fala alto, não é só no discurso não. O salário dele deve girar na mesma faixa que era paga ao Marcelo Santana, seu antecessor. O que atraiu o português? Além do projeto apresentado pelo clube, um detalhe pessoal pesou muito. Ele tem uma filha que mora em São Paulo. E isso aproximar ele da família foi um ponto decisivo, mas a gente sabe que currículo bonito não segura. Resultado! O que realmente empolga o torcedor vascaíno é o que ele pode fazer dentro de campo. E nesse ponto, Admar chega com a missão de transformar o elenco e modernizar a estrutura do clube, principalmente o CT Moacir Barbosa, que vem sendo uma das prioridades da gestão do presidente Pedrinho. O novo diretor já trabalhou em estruturas de alto nível na Europa e sabe exatamente o que um centro de treinamento precisa para desenvolver atletas em alto rendimento. Só que tem mais, Admar não chega sozinho nessa história. Ele traz um estilo de trabalho muito próprio. Gosta de trabalhar com jogadores que já conhece, que já passaram por ele em outras experiências, e isso pode influenciar diretamente na janela de transferências que está se aproximando. E por falar em nomes conhecidos, 2 jogadores do elenco atual já estiveram sob o comando de Admar: o goleiro Léo Jardim e o meia Paulinho Paula, ambos com contratos se encerrando no fim do ano e com negociações emperradas com o Vasco. Caso de Léo Jardim é emblemático. O Vasco já fez 4 propostas de renovação e todas foram recusadas. O jogador, que é titular absoluto e um dos pilares do time, está pedindo um salário entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais. O clube entende que o valor é alto, mas vê em Admar Lopes uma peça-chave para destravar essa negociação. Por quê? Porque Admar conhece o jogador desde os tempos de Lille, quando ainda era chefe do departamento de scout. E foi ele quem levou Léo Jardim para o futebol francês em 2019, pagando 6 milhões de euros ao Rio Ave. Depois, quando assumiu como diretor esportivo do Boa Vista em 2020, foi ele novamente quem levou o goleiro por empréstimo. Ou seja, a relação entre os dois é sólida e o Vasco acredita que isso pode pesar positivamente na hora da renovação. E não é só com o Léo Jardim, não. Paulinho Paula também foi jogador do Boa Vista na era Admar, ou seja, o executivo chega com vínculo e histórico com parte do elenco atual, e isso pode ser um trunfo importante nesse momento de reconstrução do clube. Afinal, um diretor que conhece o perfil dos atletas facilita a tomada de decisão, sabe o que esperar de cada um e pode atuar diretamente na evolução deles dentro de campo. Agora, amigo vascaíno, se liga nesse detalhe. Admar Lopes tem uma característica muito marcante que já se repetiu por onde passou. Ele gosta de trazer atletas com quem já trabalhou. No Bordeaux, por exemplo, assim que chegou, ele contratou 3 jogadores que haviam passado por ele no Boa Vista e no Lille: Ricardo Mangas, Albert Elis e mais um nome do seu círculo de confiança. Isso mostra que ele confia nos seus antigos comandados, conhece o potencial de cada um e aposta nesse entrosamento para montar seus elencos. E é por isso que essa nova era no Vasco promete. Se esse padrão se repetir, não se surpreenda se nomes conhecidos de Admar começarem a pintar em São Januário na próxima janela.
O torcedor pode esperar movimentações interessantes, principalmente voltadas a jovens promessas sul-americanas ou atletas que já foram trabalhados por ele nos clubes anteriores. Admar Lopes começou no futebol em 2009, no FC Porto, como scout. Lá ele já mostrava um faro apurado para descobrir talentos. Trabalhou com Antero Henrique e Luiz Campos, dois dos maiores nomes da análise técnica no futebol europeu. Foi no Porto que ele ajudou a revelar nomes como James Rodrigues, Bernardo Silva, Fabinho, Alex Sandro, Pepe e até Danilo hoje no Flamengo. É um cara que não só identifica talento, mas também ajuda a lapidar essas joias. E depois do Porto veio o Mônaco, onde ele passou mais 3 anos comandando o departamento de scout. Foi lá que participou da formação daquele time histórico, que conquistou a Liga Francesa em 2017, com Kylian Mbappé como estrela principal. Depois, seguiu para o Lille, onde novamente brilhou no trabalho de prospecção de atletas antes de assumir cargos mais altos no Boa Vista e no Bordeaux, sempre deixando sua marca com inteligência e olho clínico no mercado. No Boa Vista, ele assumiu pela primeira vez como diretor de futebol e logo implementou uma estratégia bem clara: apostar em jovens talentos com potencial de crescimento. Foi ele quem reformulou completamente o departamento de futebol do clube português, dando uma nova cara à forma como os jogadores eram contratados e desenvolvidos. Ali, ele não só trouxe nomes que já conhecia, como também estabeleceu uma mentalidade moderna e analítica no recrutamento de atletas. Essa mesma pegada que agora chega ao Vasco da Gama, num momento em que o clube precisa justamente disso: inteligência no mercado e capacidade de montar um elenco competitivo com responsabilidade financeira. Já no Bordeaux, onde ele esteve até agora, a missão foi ainda mais desafiadora. Admar Lopes chegou para reconstruir um elenco desfigurado, promover jovens talentos e buscar a tal estabilidade que tanto falta em clubes que enfrentam dificuldades. E ele conseguiu deixar sua marca lá também, com contratações pontuais, aproveitamento da base e um olhar muito apurado para jogadores que estavam esquecidos no mercado, mas com muito a oferecer. O que dá para dizer com clareza é que o Vasco, depois de tanto tempo tentando encontrar uma identidade no futebol, finalmente tem um nome, no comando que entende do riscado. Admar Lopes tem um olhar que vai além do óbvio, um perfil de gestão moderno e uma capacidade comprovada de transformar ideias em resultados. E o melhor: não é um executivo de gabinete. É um cara que vai ao campo, que acompanha treinos, que conversa com atletas, que mergulha no dia a dia do clube. Então, torcedor, abre o olho, porque essa janela de transferências pode trazer um Vasco diferente do que a gente está acostumado, com contratações mais cirúrgicas, jovens com grande potencial e talvez até alguns nomes que já passaram por ele em clubes europeus. E lembra daquele volante Fabinho? Sim, o mesmo que brilhou no Liverpool e na seleção brasileira. Pois é, quem levou o Fabinho para o Mônaco lá atrás foi justamente Admar Lopes. Na época, Fabinho ainda era um jovem cheio de potencial. E hoje é um jogador respeitado internacionalmente. Atualmente, ele está no futebol saudita com 31 anos de idade, ainda jogando em alto nível. E o Admar tem esse perfil: descobre jovens talentos e aposta neles antes de todo mundo. Agora, imagina o que pode acontecer se o Vasco conseguir usar essa expertise toda dentro do projeto da SAF. A gente pode começar a ver o clube fazendo contratações mais assertivas, buscando promessas no mercado sul-americano, apostando em jovens que podem render dentro e fora de campo e ainda ajudar a gerar receita no futuro. É esse tipo de mentalidade que o Vasco precisa nesse novo momento. Pensar a longo prazo, mas sem abrir mão da competitividade imediata. E mais, a chegada de Admar Lopes pode ser o empurrão que faltava para finalmente modernizar o CT Moacir Barbosa. O torcedor sabe que aquela estrutura precisa urgentemente de melhorias, e com um diretor acostumado a trabalhar em centros de alto nível na Europa, pode apostar que o padrão vai subir. Ele não vai aceitar manter o CT como está. Vai querer mudar, vai querer elevar o patamar porque sabe que isso impacta diretamente na performance do elenco. Com isso tudo na mesa, não tem como o vascaíno não se animar. A expectativa é que o clube entre com força total no mercado.
Não só com contratações novas, mas também garantindo a permanência de peças-chave, como o próprio Léo Jardim, que é uma referência técnica dentro de campo. Se Admar conseguir costurar esse acordo, já começa sua trajetória com o pé direito? Então, torcedor, se você ainda não conhecia Admar Lopes, agora já tem um panorama completo. O Vasco não trouxe um qualquer, trouxe um profissional respeitado internacionalmente, com uma visão moderna, experiência de sobra e, principalmente, disposição para fazer o clube voltar ao seu devido lugar. A próxima janela promete, e quem sabe, finalmente, o Vasco comece a montar um elenco forte, com identidade e projeto esportivo real. Agora é acompanhar, torcer e acreditar que com essa nova direção, o Gigante da Colina vai reencontrar o caminho das vitórias. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Os bastidores do futebol nacional voltaram a ferver nesta semana após a FIFA realizar uma atualização em sua lista oficial de clubes campeões mundiais. A novidade, que parece sutil à primeira vista, reacendeu rumores antigos e reabriu debates acalorados nas redes sociais e entre torcedores. O Vasco da Gama pode, enfim, ser reconhecido oficialmente como campeão mundial? Embora a FIFA não tenha feito nenhum comunicado explícito sobre novos reconhecimentos, a movimentação observada em documentos internos e ajustes discretos no site da entidade bastaram para reacender a chama da esperança em São Januário. Segundo fontes próximas à cúpula vascaína, o clube teria sido avisado de que sua conquista na Copa Rio Internacional de 1953 voltou a ser considerada em discussões internas da entidade máxima do futebol. Para muitos historiadores e torcedores, não se trata de exagero ou revisionismo. O Vasco foi um dos protagonistas da primeira grande competição internacional de clubes realizada no Brasil em 1951 e depois em 1953, reunindo equipes campeãs da Europa e da América do Sul. O título de 1953, conquistado sobre o Corinthians em uma final acirrada, sempre foi motivo de orgulho para os vascaínos, embora nunca tenha recebido o carimbo oficial da FIFA como campeonato mundial. Nos corredores de São Januário, o clima é de cautela, mas também de otimismo. A diretoria evita declarações públicas mais enfáticas, mas o burburinho já chegou à torcida, que nas redes sociais voltou a levantar a hashtag Vasco campeão mundial. Especialistas em direito esportivo alertam que uma eventual reclassificação pela FIFA teria impacto histórico e simbólico, embora não necessariamente mude o panorama atual de competições. A reportagem apurou que outros clubes brasileiros, como o Palmeiras, campeão da Copa Rio de 1951, já tiveram reconhecimento parcial em comunicados anteriores da FIFA. A menção ao Vasco, ainda que indireta, pode abrir uma nova frente de reavaliação histórica dentro da entidade. Por enquanto, não há confirmação oficial. Mas no futebol, como se sabe, quando o rio começa a correr com força, é porque vem água por aí. E os vascaínos, fiéis à tradição e às glórias do passado, já começam a sonhar com a possibilidade de ver seu clube, enfim, cravado na história do futebol mundial com todas as letras. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia. Nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.